Oi, gente, agora já é boa tarde, porque tive que fazer essa pausa. Aqui é muito caseiro, né? A gente tá fazendo meio que um projeto de aula remota, de conversas remotas sobre temas de sala de aula. Então, estamos nos conhecendo aí nessa ferramenta nova, e aí tem essa coisa super amadora de dentro de casa a gente se adaptar, mas também de buscar alternativas que sejam interessantes, e de repente a gente está aqui se propondo discutir numa universalidade também dos temas e das discussões para além dos muros da sala de aula. Então, vamos fazer em duas partes essa fala, e espero ser breve também, porque é pincelar ou aguçar interesses e questões sobre o que eu chamei de questão tributária, uma sociologia dela no Brasil. E esse primeiro tema que a gente se propôs como tarefa, como desafio, né? A turma é bem nessa parte um pouco teórica, não é nem teórica talvez, mas de discussões das questões que talvez sejam fundamentais dentro de uma justiça tributária. A gente saiu um pouco dentro dessa casinha de que a coisa é simples. A gente está numa sociedade altamente complexa, onde os sujeitos de direito se redefinem a todo instante. E aí estávamos a conversar no vídeo anterior sobre o quanto que a tributação, de alguma forma, ela contribui para essa formação, essa elaboração do próprio direito enquanto linguagem, dos próprios sujeitos enquanto sujeitos, por mais que a coisa seja também não tão simples assim. Existem disputas o tempo todo em relação à condição do sujeito de direito. Existem personagens não contribuintes e que se tornam sujeitos ou macro sujeitos dentro dessa ordem toda. Existem aqueles que sequer alcançam a condição de sujeitos de direito num campo de vista tributável. Observem que às vezes é um pouco anedótico, né, falar assim, quem dera eu tivesse uma alíquota de 27,5% no imposto de renda, a poder indicar uma certa condição de sujeito moral de direito dentro da seara do direito tributário. No entanto, a coisa não é tão simples assim, porque a gente vê patamares e patamares de renda, complexidades e complexidades a se constituírem, e haverá aqueles que não são contribuintes, muito embora sejam sujeitos de direito. Haverá aqueles que não são contribuintes e não são sujeitos de direito, não são sujeitos reconhecidos pelo direito, e inúmeras barreiras sociais, econômicas e do próprio direito se estabelecem nesse lugar aí. E para além disso tudo, há um olhar teórico sobre o direito tributário, que o que talvez eu proponho a vocês é que a gente considere essas ferramentas teóricas, essas discussões de justiça, também dentro dessa pluralidade, dessa fragmentação social, econômica, que acontece hoje em dia. Eu havia interrompido o vídeo no momento em que a gente ia conversar sobre 3 históricos ideais de justiça, princípios de justiça tributária que acompanhamos no decorrer dos tempos. O princípio per capita, não sei se é possível chamar isso de princípio. Eu sou daqueles que relutam muito em considerar algo como um princípio, né? Mas existe uma ideia de justiça que todos devem pagar igualmente, nominalmente, a mesma tributação, dividida igual, em partes iguais, né? A mesma alíquota, o mesmo resultado, o mesmo valor, a mesma renda que seja repartida dos indivíduos com o Estado, né? Estávamos a conversar sobre uma esfera privada
E essa configuração da esfera privada a partir da própria tributação, né? O que falávamos antes. O entendimento de propriedade como sendo um entendimento tributário. Não existe uma pré-propriedade, existe a propriedade que se define no próprio campo tributário. E aí nessa demarcação, então, portanto, ali nesse princípio da repartição do que é público e do que é privado, existe essa ideia de que cada um é um igual e que há que se repartir igualmente, uniformemente esse ônus social, o princípio per capita. Nada é tão simples quanto se parece em termos de ideais, né? Em termos de principiologia. Os princípios são campos abertos num terreno minado das relações interpessoais, das relações interinstitucionais, das relações intersociais. Então, o que é pagar a mesma coisa? Não é tão fácil também dizer assim, né? Pagar a mesma coisa em que situação? Como que vai se cobrar um tributo igual de todo mundo? Na medida em que a pessoa consome, ali a gente faz um tributo único no consumo, isso já exclui muita gente. Na medida em que a pessoa recebe uma renda, ela reparte, como que é esse tributo único? Como que se cobra esse tributo único? Como que bate de porta em porta e se arrecada unicamente de todo mundo? Nenéns, crianças, velhos? Por mais que a gente possa falar todos são iguais e vamos tributar igualmente, isso não é tão simples assim. É preciso se estabelecer uma medida de tributação. E essa medida de tributação acaba excluindo muitos sujeitos, porque a coisa assim evapora por entre os dedos essa água que é esse campo social. Também lá no texto tem essa referência ao princípio do benefício, que escolhe um critério de repartição entre o sistema, entre a esfera pública e a esfera privada. E esse critério é aquele que vai dizer que aqueles que recebem um benefício do Estado deverão contribuir. E aqueles que já existe uma certa autonomia da necessidade do Estado, uma desnecessidade, não dependem do Estado, não precisam contribuir. Então, na medida de um benefício, existe a tributação. Também não é um critério fácil. Que benefício é esse? Simplesmente, será que eu posso dizer que pelo fato de eu ter uma autonomia, isso já não é uma configuração jurídica que me coloca dentro de um benefício em detrimento de outrem? O que é esse benefício do Estado? Se o Estado assegura políticas de distribuição de renda, se o Estado faz algumas transferências para se estabelecer mínimo existencial, seria justo o Estado cobrar daqueles que estão necessitando da própria atuação do Estado? Como tributar? Como medir um benefício? Como medir a qualidade de vida que, de alguma forma, ela é desenhada pelo próprio Estado, pela própria vida em sociedade? O que mede, quais são os benefícios que eu, Daniela, tenho do Estado do qual eu me vinculo, no qual eu me vinculo? E como se mede esse benefício para se medir uma base tributável? Não é uma tarefa fácil também. Um princípio, eu diria isso, um princípio, muito embora costuma se falar ser o princípio de justiça tributária, mas um princípio de justiça tributária na contemporaneidade é o princípio da capacidade contributiva, que diz que, de acordo com a minha capacidade econômica de contribuir, a tributação ela é medida. De certa forma, esse princípio indica uma necessidade de reconhecimento, de identificação de cada um dos contribuintes. E na medida em que eu consigo comparar um contribuinte com o outro, eu estabeleço tributações diversas. É o princípio de justiça que, inclusive, ele é engendrado na Constituição de 88 e em algumas anteriores para cá, mas também não é um princípio de fácil resolução em termos prático-operacionais. Qual capacidade contributiva? O que é uma capacidade de contribuir?
uma capacidade econômica, pelo fato de hoje em dia eu ter renda, o fato de eu perder um emprego significa que eu perco a minha capacidade? A minha capacidade pode ser medida de forma diferente em relação àqueles que não tiveram condições de acesso a estudo, ou uma capacidade medida pelo talento? Eu tenho capacidade de produzir mais renda ou de ter mais autonomia que o coleguinha do lado? Isso significa que eu tenho mais obrigações tributárias? Qual capacidade? Em que tipo de relação jurídica essa capacidade se espraia? E a gente vai observar também que dentro de uma complexidade das relações jurídicas, das trocas, dos negócios jurídicos, dos viveres, a gente vai identificar inúmeras situações onde a capacidade contributiva deverá ser analisada isoladamente, pontualmente, já dizendo que também não é fácil se encontrar uma capacidade contributiva, por mais que a Constituição a preserve, por mais que a jurisprudência a contemple, por mais que a gente veja que, para além da definição de capacidade contributiva relacionada aos impostos, todos os tributos merecem ser medidos pela capacidade contributiva. Como? O direito tributário é um campo carente de empiria, de dados. É um campo carente de ser alimentado pelas bases socioeconômicas, pelas referências concretas de estudos da economia, de estudos da sociedade, de estudos da cultura, para se conhecer o brasileiro e se conhecer as relações tributáveis. Tudo que fica no campo teórico em termos de direito tributário é frágil se ficar isolado. Existem premissas que a gente chama de premissas discursivas dentro da Constituição, que são premissas da linguagem, premissas da elasticidade de um entendimento para as questões concretas que se vivificam em sociedade. Eu elenquei 3 premissas no texto: a igualdade, a capacidade contributiva e o não confisco. São princípios tributários, são premissas de um discurso, premissas discursivas de uma jurisprudência, de um entendimento de direito, para se perceber ou se dimensionar em que sentido a nossa jurisprudência entende a tributação nas relações interpessoais ou intersujeitos, Estado e contribuinte. Em que medida a igualdade se dá entre os homens, entre os seres humanos, os indivíduos em uma sociedade? Como essa igualdade ela é um campo minado e aberto também de situações plurais, inúmeras, infindas, sobre essa comparação. Que medida de comparação se estabelece? Que dimensão de igualdade se estabelece para se falar, como a Constituição fala, que é possível se tributar os desiguais de forma desigual? Como? Qual capacidade contributiva? Como se mede a capacidade contributiva em termos econômicos ou socioeconômicos? Como se dá essa proteção desse núcleo de esfera privada que o princípio do não confisco estabelece? O que é não confisco numa tributação altamente regressiva, altamente desigual, como se tem a brasileira? O que é o não confisco numa tributação pesada sobre o consumo, que sustenta uma desigualdade a mantendo? Que não confisco, né? Que princípio é esse, né? Essas medidas são premissas discursivas de debates, de entendimentos teóricos sobre aquilo que chega à jurisprudência. E a jurisprudência avança nesse entendimento da linguagem, e esse é o nosso estudo no campo do direito tributário, né? Eu destaquei uma jurisprudência antiga lá da CPMF, da antiga CPMF,
em que o ministro Ilmar Galvão, ele fala algo que para mim é música aos ouvidos, e sobre o princípio da capacidade contributiva, onde ele coloca aqui um tributo que tributa algo que não é um fato econômico, peca na sua origem, e ele estava falando da CPMF. Um tributo que não tributa um fato econômico, um tributo que tributa uma ficção que não é econômica, não faz sentido, não tem ontologia fundante num sistema de trocas, de produção de riquezas e de capacidade para contribuir. Observem como a jurisprudência ela tem esse papel de poder nos aterrar e nos colocar diante de uma dimensão concreta e construir bases teóricas sobre o que se tem como dado, né, na nossa Constituição. Enfim, essas pinceladas tem lá no texto, essa abordagem sobre princípios, premissas discursivas, premissas de justiça, é para a gente dizer que para além desse campo retórico, que é o direito, é um campo também de acontecimento democrático. E aí por isso Habermas, por isso a gente buscar esse entrelaçar da linguagem com a praxis, com o que acontece em termos de reflexão social e democrática e de composição de uma certa esfera social. Tudo em direito tributário traz consequências. Toda passada que se dá. Por isso que essa cautela holística em relação ao sistema, ela é importante diante de qualquer medida de reforma, de proposições inclusive de facilitar a vida de determinados contribuintes. Qual contribuinte é beneficiado com o incentivo fiscal e qual contribuinte paga o pato de um? Quais sujeitos de direito ou de não direito sustentam esses incentivos fiscais? Toda passada, todo passo que se dá em direito tributário, ele deve ser percebido holisticamente, nesse sentido da complexidade, porque é um peso da distribuição social que está em jogo sempre. Reformas tributárias, reformas políticas, proposições de novos incentivos, proposições de novos tributos para quem, sobre o que, quando, como, onde, quando, são perguntas importantes no tema tributário. De alguma forma são essas pinceladas que estão sendo postas na mesa a nossa reflexão.